Eu creio que essa série de mensagens que temos ministrado sobre Neemias, hoje será mais um dia onde o Senhor vai ministrar o nosso coração. A palavra que veio ao meu coração hoje é de um assunto muito sério, muito forte. E eu quero que essa palavra fique registrada e que você ouça essa palavra com seu coração aberto, para que o Senhor venha ministrar de forma poderosa a você. Tá bom? Abra sua Bíblia lá no livro de Neemias, você que está em casa, ou apenas acompanhe a leitura. Nós vamos ler Neemias no capítulo 9. Nós vamos ler o final. Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9. Eu quero que você fique atento, né? É diferente a gente pregar sem ninguém na igreja, mas é bom saber que você está aí para ouvir. E eu vou ministrar com toda a minha dedicação, como se a igreja aqui estivesse cheia de gente, tá bom? Agora farei a minha parte, faça a sua, abrindo o seu coração para receber aquilo que Deus quer ministrar a você. Então, Neemias, capítulo 9, nós vamos ler o último versículo. Se você não ouviu a mensagem da semana passada, a mensagem está aí no canal, é o verdadeiro avivamento. Quando o pessoal terminou de construir os muros da cidade, os muros de Jerusalém, sobre a liderança de Neemias, eles então foram ouvir a palavra de Deus. E depois de ouvir a palavra de Deus, as ministrações da palavra, eles foram quebrantados e começaram a arrepender-se dos seus pecados. E começaram a confessar os seus pecados, e houve um quebrantamento, e houve um mover de Deus ali naquele ambiente, naquele lugar. E as pessoas foram tocadas e veio um verdadeiro avivamento que traz consigo arrependimento de pecados, mudança, conserto, mudança de vida. E foi isso que aconteceu. Se você olhar o capítulo 9, você vai ver que os sacerdotes, os levitas, eles começaram a declarar a grandeza de Deus. Se alguém não conhece a história de Israel, de Êxodo até Deuteronômio, você tem um resumo dessa história aqui no capítulo 9 de Neemias. Ele faz um relato daquilo que aconteceu, daquilo que Deus fez com o seu povo, livrando o seu povo das mãos de Faraó e do Egito. Depois que ele termina de fazer um resumo do que Deus fez por eles, então ele conclama o povo a fazer uma aliança. Rodrigo, se tiver mais de um ali, baixa para um. Beleza. Então eu quero que você acompanhe comigo essa leitura, o versículo 38 de Neemias 9. Está escrito assim: em vista de tudo isso, firmamos uma aliança que é assinada por nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Eu quero orar mais uma vez, antes da gente meditar um pouco nesse texto. Pai, ministra o nosso coração. Queremos ouvir Tua voz, Senhor. A Tua palavra, ela é atual e ela tem coisas novas para ministrar o nosso coração todos os dias. Fala ao nosso coração, Senhor, através dessa palavra tão pesada, tão forte, tão importante, a palavra de aliança, quando o Senhor traz o Teu povo de volta à aliança. Pai, abençoe o nosso coração nessa noite, e aqueles que vão ouvir depois, através dessa palavra, que o Senhor venha ministrar e abençoar o nosso coração, trazendo-nos a um relacionamento vivo, verdadeiro e comprometido contigo. Pedimos a Tua bênção, Pai, fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, eu quero então meditar um pouquinho com você sobre esse texto de Neemias, o último versículo do capítulo 9. Eles olham então, depois que ouvimos tudo isso, o que Deus fez ao povo de Israel, a ação de Deus sobre o seu povo, libertando eles do Egito, trazendo para uma terra abençoada. Esse povo foi desobediente às ordens de Deus, e por causa da desobediência deles, o Senhor permitiu que eles fossem para outros povos, fossem levados cativos, levados presos, mas eles dizem no texto: por causa da Tua grande misericórdia, o Senhor nos trouxe de volta à nossa terra. E depois que o Senhor trouxe eles de volta, agora eles disseram: olha, nós reconstruímos os muros, nós temos agora um lugar aonde cultuar, nós temos agora uma cidade para morar com a nossa família mais segura, e nós queremos agora, Senhor, restabelecer uma aliança contigo. Eu quero que você pense diante dessa palavra, como é que está a sua aliança com Deus?
E nós vamos analisar a nossa aliança com Deus. Se você tem uma aliança com Deus, eu quero que você avalie a sua aliança com Deus em 3 aspectos que esse texto traz para a gente. Na verdade, o capítulo 10, alguns versículos do capítulo 10 trazem para nós essa lição tão importante. 3 aspectos do relacionamento de aliança. Quando alguém tem um compromisso, um pacto com alguém, esse compromisso é confirmado nessas 3 esferas, pelo menos. E eu quero que você pense um pouco comigo. O texto diz assim, que eles fizeram essa aliança e ela foi assinada. Na outra versão diz, foi selada pelos príncipes, pelos levitas e pelos sacerdotes, ou seja, pelos líderes do povo. Os líderes assinaram essa aliança. E aí no capítulo 10, o texto começa a descrever quem eram as pessoas que assinaram esse documento. Os líderes que assinaram esse documento. E qual era o propósito dessa aliança? Eu vou te explicar. O propósito dessa aliança era fazer com que o povo que outrora viviam dentro da aliança e dos princípios de Deus, haviam se afastado desses princípios porque ficaram morando numa terra pagã, na Babilônia. Por causa do distanciamento que eles ficaram da palavra de Deus, dos princípios de Deus, eles precisavam agora refazer essa aliança, ou melhor, reafirmar uma aliança que os pais deles haviam feito, e que agora eles também precisavam assumir essa aliança. E essa aliança dizia respeito ao quê? Voltar aos princípios que outrora os pais deles haviam assumido. Veja o versículo 28. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo e todos os que se separaram dos povos de outras terras para seguir a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que são capazes de entender, unam-se agora a seus irmãos e seus nobres e se comprometam sob maldição e sob juramento seguir a lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, normas e decretos do Senhor nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. O texto está dizendo, essa aliança é para que o povo se voltasse para obedecer os princípios da palavra de Deus, para reafirmar aquilo que eles acreditavam, para voltar àquilo que eles viviam antes e que agora já não observavam com cuidado. Eles tinham perdido esse hábito. E eu fui observar, quando não estava se obedecendo nada, haviam 10 mandamentos, haviam 613 leis para interpretar esses 10 mandamentos, e o povo não estava obedecendo mais nada. Por quê? Eles estavam cativos em uma terra distante. Perderam os costumes, perderam os bons costumes, perderam o hábito de obedecer a palavra de Deus. E agora, como voltar a esses princípios? Perguntaram a Jesus no Novo Testamento qual era o maior mandamento, o mandamento mais importante. E Jesus diz, olha, o mais importante é: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as suas forças. E ame o seu próximo como você mesmo. Desse mandamento, esses 2 dependem a lei e os profetas. Jesus fez como que um resumo. Agora aqui, no Antigo Testamento ainda, antes da vinda do Senhor Jesus, eles fazem como que um resumo para se obedecer à palavra de Deus, os princípios de Deus, retornando aos princípios da aliança. Quais são os princípios da aliança? Eu quero falar pelo menos de 3 princípios da aliança. Se você puder anotar ou ficar bastante atento a isso, observe 3 princípios de aliança. Quais são eles? Vamos fazer um resumo. Como é que vamos obedecer a tudo isso que está escrito? Vamos tentar fazer um resumo. Estamos voltando agora para os mandamentos de Deus. Então vamos fazer um resumo. E eles fizeram um resumo. E eu quero passar esse resumo para você. Olha o versículo 30. Primeira característica dessa aliança que precisava ser observada era o princípio da santidade, o princípio do relacionamento. Olha o versículo 30. Olha o versículo 30.
Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos da terra, nem tomaremos as filhas deles como mulheres para os nossos filhos. Aliança, a primeira coisa que ele fala de aliança, ele está falando, olha, santidade nos relacionamentos. Os povos dessa terra servem outros deuses, e os nossos filhos, nossas filhas vão servir o Deus verdadeiro. Então, para honrar a Deus, eu preciso cuidar nos relacionamentos que eu tenho, relacionamentos que possam me influenciar para o mal, relacionamentos que podem atrapalhar o meu principal relacionamento, que é com Deus. Quando alguém casa, ontem nós celebramos um casamento ali em Luiz Eduardo, de Miqueias e Paloma, e quando se realiza um matrimônio, se fala de aliança, do princípio da obediência, da aliança. E quando alguém faz uma aliança no matrimônio, no casamento, ela está dizendo assim, todos os meus relacionamentos mudarão a partir de hoje. A mulher está dizendo, meu melhor amigo se torna esse homem, prioridade na minha vida, por causa da aliança que eu faço com ele. O homem diz, todas as mulheres que eu me relaciono com amizade, qualquer nível de relacionamento, agora é um relacionamento posterior ao relacionamento prioridade, que é com a minha esposa. Então, aliança fala de relacionamento, de prioridade nos relacionamentos. Então, aliança, é impossível observar a aliança sem observar o princípio do relacionamento. Deus está dizendo, eu quero que vocês vivam em santidade, relacionamentos santos. Você pode se relacionar com todas as pessoas, mas de acordo com o nível de cada um. Pessoas que vivem de acordo com a sua fé, relacionamento de mais comunhão e amizade. Pessoas que vivem um princípio diferente e distante do seu, você se relaciona para ser um instrumento de Deus, para abençoar a vida dessa pessoa, mas você não se deixa levar pelo relacionamento para praticar aquilo que desonra o nome do Senhor. Primeira característica da aliança, observar com cuidado os relacionamentos. Nenhum relacionamento dessa terra pode prejudicar o meu relacionamento com Deus. Eu preciso ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas em todos os níveis, nos relacionamentos que eu tenho sobre essa terra. Mas nenhum relacionamento aqui pode atrapalhar. Eu não devo permitir que nenhum relacionamento atrapalhe o meu relacionamento com Deus. Então, o primeiro princípio de aliança fala de relacionamento, fala de santidade, relacionamentos puros, coração puro, relacionamento com a intenção de ser bênção na vida do outro, relacionamento sem segundos interesses, sem pensar em tirar proveito de nada, sem pensar em se aproveitar de nada, relacionamento puro, porque o princípio da aliança com Deus exige que eu ame o meu próximo, como eu amo a mim mesmo. Segundo princípio que fala da aliança nesse texto, está no versículo 31. É um princípio do descanso. Versículo 31 fala, quando os povos vizinhos trouxerem qualquer mercadoria ou cereal para venderem no dia de sábado ou em dias santificados, nada compraremos deles nesses dias. Abrimos mão também da colheita da terra e da cobrança de todas as dívidas no 7º ano. Ele fala de um tempo de descanso. No sábado, nós não vamos trabalhar. Se alguém vier nos vender algo no dia de sábado, nós não negociaremos. O princípio do descanso é o princípio de você, além de descansar fisicamente, vai muito além disso. É o descanso de você poder confiar em Deus, sabendo que o Deus que provê para você, trabalhando 7 dias por semana, é o mesmo Deus que vai suprir você trabalhando 6 dias por semana. Quando você para descansar um dia, para ficar com a tua família, para buscar mais a presença de Deus, você está dizendo, Deus, eu confio que o Senhor vai cuidar de mim, se eu trabalhar um dia a menos por semana. Esse é um princípio do Antigo Testamento que aponta para Jesus no Novo. Jesus diz lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que eu sou humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. O sábado do Antigo Testamento aponta para Jesus no Novo, dizendo assim, Jesus é o descanso para a sua alma. Mas esse é um princípio de confiança em Deus.
O primeiro princípio é o princípio do relacionamento. O segundo princípio é o princípio do tempo. Eu preciso confiar em Deus, deixando um tempo livre na minha agenda para priorizar, buscar a presença de Deus. Nós vivemos num mundo em que as pessoas não têm tempo para nada. A correria, os afazeres. E quando a gente conversa com as pessoas e diz: e aí, como é que você está? E normalmente as pessoas têm respondido assim: na correria. Porque as pessoas estão correndo atrás das bênçãos, estão correndo atrás do recurso, estão correndo atrás da prosperidade financeira. E enquanto elas correm atrás dessas coisas, elas param de buscar o que é mais importante, que é a presença de Deus. Elas não separam tempo para estar com Deus, que é a maior prioridade na vida de um ser humano, é buscar a presença dEle. As pessoas entendem que ler a Bíblia é importante. Você concorda comigo que ler a Bíblia é importante? Você concorda comigo que orar é importante? Passar tempo falando com Deus é importante? E por que você não dá prioridade a isso? Porque você não aprendeu a valorizar o princípio do tempo, de você separar um tempo para estar com Deus. Qual é a aliança que não exige tempo? Relacionamento de casamento? Como é que um homem faz uma aliança com uma mulher e não tem tempo para estar com ela? Como é que um homem ou mulher fazem uma aliança e a mulher não tem tempo para dedicar ao marido, cuidando das suas roupas, ajeitando a casa para quando o seu marido chegar, ter uma comida para ele, uma atenção um para o outro? Inclusive casais que têm filhos, incentivo vocês a de vez em quando conseguir os avós, alguém para ficar com os filhos, para o casal poder dedicar o tempo um com o outro. Porque o princípio do tempo faz parte da aliança. A aliança, ela é comprovada pelo tempo dedicado. O tempo é uma das maiores moedas de valor. Quando você dedica o seu tempo a alguém, você está dizendo: você é importante para mim. Como é que alguém diz que tem aliança com Deus, mas não tem tempo para Deus? Isso é contraditório. Como é que eu digo que amo a Deus e eu não tenho tempo para Deus? O segundo princípio é o princípio do tempo. O texto diz assim: olha, no sábado nós não faremos outra obra, nós vamos nos dedicar a buscar a presença do nosso Deus. Esse é um princípio de reatar a aliança com Deus. Você tem separado o tempo para as pessoas que você tem aliança? Você tem separado um tempo para estar com Deus? Esse é o segundo princípio da aliança. De tanta coisa que eles poderiam falar nesse texto, eles falam desses dois princípios. Eu já vou te dar o terceiro princípio. O primeiro princípio fala de santidade, fala de relacionamento. O segundo princípio fala de descanso, fala da dedicação de tempo, relacionamento e tempo. O terceiro princípio, eu quero que você preste atenção, fala de contribuições. Contribuição. O terceiro elemento da aliança fala de compartilhar. O terceiro elemento da aliança fala de ceder alguma coisa, de compartilhar algo. Olha o versículo 32. Além disso, também nos comprometemos a dar cada ano 1/3 de um ciclo para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereais, para os holocaustos, as ofertas dos sábados, das festas de lua nova, das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer propiciação por Israel, e para qualquer serviço do templo do nosso Deus. Nós abrimos mão do nosso recurso, porque assim nós confirmamos a nossa aliança. Marido, você tem uma aliança com a tua esposa e não tem coragem de investir financeiramente na vida dela? Marido, você que é talvez o administrador da tua casa e não tem condições, não tem coragem de investir financeiramente na vida da tua esposa, assim como você investe no seu carro, assim como você investe no seu som. Aliança exige compromisso de contribuição. Exige um compromisso de você ir além das palavras e confirmar aquilo que você sente, aquilo que você declara, com atitudes, com gestos.
A Bíblia diz: filhinhos, não amemos apenas de palavras, de língua, mas por obras e em verdade. Ama, prove. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele amou e deu. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 8: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor dando o seu Filho querido para morrer por nós. Prova de aliança, desprendimento, abrir a mão para poder abençoar a vida daquele que você diz que tem uma aliança. O texto diz das ofertas que eles traziam anualmente para o sustento do templo. Aspectos da aliança: o primeiro é relacionamento, o segundo é tempo e o terceiro é recurso. Recurso, desprender-se de recurso para poder honrar a aliança que você diz que tem. Se você tem aliança, ela precisa ser comprovada nesses 3 níveis. Níveis de relacionamento: abrindo mão de outros relacionamentos por causa de um relacionamento exclusivo, dedicado. Você exige de você tempo, dedicação de tempo a essa aliança que você diz que tem. E a terceira coisa, você contribuir, é o desejo de colocar o seu recurso para mostrar que você tem essa aliança. Várias ofertas é citada nesse texto, e se você olhar em outras Bíblias, está escrito assim, até imposto para o templo. Algumas versões falam de imposto. Essa oferta era como um imposto para manter a obra de Deus, para que a obra de Deus continuasse avançando. Esse é o terceiro aspecto da aliança nesse texto. Eu quero que você veja um outro detalhe. Além das ofertas, essa contribuição, esse recurso material, falava também de primícia. Olha o versículo 35. Comprometemo-nos também a trazer anualmente, porque a colheita deles era anual. Colhia, trazia os primeiros frutos ao templo do Senhor, os primeiros frutos de nossa terra e de toda árvore frutífera, conforme o que está escrito na lei. Também traremos o primogênito dos nossos filhos, do nosso gado, tanto do rebanho bovino quanto do rebanho ovino e caprino, ao templo do nosso Deus e aos sacerdotes que ministram no templo do nosso Deus. O 37, a parte A, ainda diz assim: traremos também para os sacerdotes e para o depósito do templo do nosso Deus a primeira massa do cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de toda a árvore e do vinho e do azeite. Ele está dizendo assim: olha, os nossos líderes, nós temos aliança com eles, e nós provamos essa aliança trazendo a primícia, a primeira parte. A primeira parte, que é primícia, era entregue para o sacerdote, o líder espiritual. Hoje, todos os cristãos são sacerdotes. Não apenas o pastor é sacerdote, mas os pastores e líderes, como líder espiritual, é um princípio bíblico. Você abençoar a vida dele entregando primícia é um sinal da sua aliança. Você comprova a sua aliança e o seu amor quando você diz aqui: meu pastor, meu líder espiritual, eu quero honrar o Senhor com a minha primícia, com a minha primeira parte. Como é que eu pratico? Como é que eu faço? O meu pastor, o apóstolo Marcondes, todo início de mês, eu separo o recurso do primeiro dia do mês e eu envio para ele, porque eu não tenho a oportunidade de entregar em suas mãos, como ele mora a mais de 1000 quilômetros de distância, mas eu o honro, porque esse é um sinal da minha aliança com ele. Esse princípio de contribuição trata de relacionamento. Oferta, relacionamento com Deus. Primícia, relacionamento com seu líder. O texto ainda fala de outra contribuição, de outro recurso. Versículo 37, a parte B, diz assim: e traremos os dízimos da nossa terra aos levitas. Os levitas não eram os sacerdotes, eram aqueles que trabalhavam no templo. A igreja, tem pessoas que trabalham ligadas à igreja, que não estão ligadas ao ministério da palavra, mas que têm funções na igreja, que são mantidas com os recursos da igreja. Olha o que o texto diz: esses podem ser classificados como levitas, separados para o serviço de Deus, como Rodrigo, aquele bonitão que está ali atrás da câmara, separado para o serviço, trabalha exclusivamente na obra. Olha o que o texto diz: traremos os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles, os levitas, recebem os dízimos em todas as cidades em que trabalhamos. O dízimo era para mantimento da casa do Senhor, dos salários dos levitas, para sustentar os levitas e para manter a obra de Deus. Versículo 38:
E um sacerdote descendente de Arão deverá entregar com os levitas, quando esses receberem os dízimos. E os levitas também devem trazer o dízimo dos dízimos ao templo. A igreja entrega o dízimo dos dízimos, porque a igreja recebe os dízimos e a igreja também entrega os dízimos, porque isso prova e mostra a nossa aliança com Deus e a nossa aliança com quem nós estamos comprometidos como cobertura espiritual. E o texto diz assim: dízimo dos dízimos do templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. Versículo 39. E os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer a oferta de cereal, do vinho, do azeite, aos depósitos em que estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros, os cantores, e assim não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Nós não vamos negligenciar as coisas de Deus. Eu quero que você pense nisso. 3 aspectos da aliança que precisam ser provados. O primeiro aspecto, o aspecto nas relações, nos relacionamentos. O segundo aspecto, do tempo. E o terceiro aspecto, dos recursos. Você tem demonstrado que você tem aliança com quem você diz ter, com esses 3 aspectos? Nós aprendemos aqui em Neemias que quando foi reatada a aliança, quando foi assinado o documento, eles começaram a praticar essas 3 coisas, em sinal da afirmação da aliança diante de Deus. Eu quero ainda ler mais um texto com você, antes da gente finalizar, e eu vou orar por você, agora quando a gente terminar. Em Levítico, no capítulo 23, Levítico é o livro dos princípios, ele traz muitos princípios, e você pode observar no capítulo 23 de Levítico, nós vamos ler a partir do versículo 9, Levítico 23, 9, ele fala desse princípio de você honrar a Deus como prioridade na sua vida. Quando você participa de um aniversário, e depois que canta-se os parabéns, e corta-se o bolo, quando corta aquele primeiro pedaço, e as pessoas ficam na expectativa, para quem vai ser entregue aquele pedaço? Por quê? O primeiro pedaço ele é mais doce, ele é mais saboroso do que os outros. Por que que o primeiro pedaço ganha uma ênfase especial no aniversário? E todas as pessoas ficam na expectativa de quem receberá esse primeiro pedaço. Eu vi um vídeo esses dias que eu achei muito interessante. Quando o irmãozinho recebe o primeiro pedaço do outro irmão, ele fica tão emocionado que ele começa a chorar de forma tão expressiva, e ele mostra a sua alegria e a sua emoção de ter recebido o primeiro pedaço do bolo. Até uma criança sabe a importância da prioridade. Aquele pedaço de bolo não é diferente, mas é porque é dado prioridade. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas que estão no texto de Mateus 6 serão acrescentados. Comida, vestimenta e todas as coisas necessárias à vida serão acrescentadas quando nós priorizarmos Deus e o seu reino. Olha para esse texto que fala de prioridade. No tempo, você precisa dar prioridade. Nos relacionamentos, você precisa dar prioridade. No recurso, você precisa dar prioridade. Preste atenção nesse texto. Levítico 23, verso 9. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, quando tiverdes entrado na terra que vos dou, e fizerdes a colheita, levareis ao sacerdote um feixe dos primeiros frutos da vossa colheita. E ele moverá o feixe diante do Senhor, para que sejais aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia seguinte ao sábado, que era o primeiro dia da semana. O primeiro da colheita no primeiro dia da semana. Versículo 12. E no dia em que moverdes o feixe, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Olha o versículo 14. Preste bem atenção, eu estou finalizando aqui. E não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Esse é um estatuto perpétuo através das vossas gerações em todas as vossas habitações. Olha, não coma pão, nem trigo torrado, nem espiga verde, enquanto não trouxer a oferta do Senhor. Que Deus seja a prioridade da sua vida. Quando você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida,
nos relacionamentos. Quando você colocar Deus como prioridade na sua vida, no seu tempo. Quando você colocar Deus como prioridade na sua vida, no seu recurso, na sua contribuição, você verá o que Deus vai fazer na sua vida, e você verá o lugar de destaque que o Senhor terá em seu coração, quando você priorizar Ele em tudo na sua vida. Então não se esqueça disso, isso é um princípio, isso são 3 aspectos, e eu quero finalizar agora, falando isso para você. Nós precisamos observar esses 3 níveis, 3 aspectos muito importantes, e eu quero finalizar e orar por você. Relacionamentos, tempo e recursos. Que você aprenda a honrar a Deus acima de todas as coisas, de todas as pessoas, e você verá como Deus agirá em seu coração, fazendo em você e através de você aquilo que só Ele mesmo pode fazer. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar para que o Senhor venha ministrar a graça dEle no teu coração. Pai, nós estamos diante do Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, e que a tua palavra, Senhor, venha produzir mudanças no nosso coração, e que nós venhamos verificar como está a nossa aliança contigo, Pai, nesses 3 aspectos, e com a visão da tua palavra. Quando o Senhor quis trazer o teu povo de volta à aliança, o Senhor falou desses 3 princípios, que o Senhor queria atraí-los de volta para ti. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos observar no nosso coração os relacionamentos, priorizando o Senhor na nossa vida, diante e antes de qualquer relacionamento. Pai, que nós possamos observar o nosso tempo e dando a prioridade do nosso tempo ao Senhor. Pai, que possamos observar a nossa aliança, colocando os nossos recursos à disposição do reino de Deus, para servir o Senhor em primeiro lugar. Pai, nos abençoe, que a nossa aliança no nosso coração esteja bem firmada, estabelecida, e ao verificar esses princípios, possamos, Senhor, testificar que realmente temos vivido em aliança com o Senhor. Abençoe as pessoas que me ouviram, Senhor. Abençoe as pessoas que ouvirão essa palavra depois. Pai, que a tua graça alcance essas vidas, que o Senhor abençoe a família, que o Senhor abençoe os lares, que o Senhor derrame a tua graça sobre os teus filhos, que o Senhor abençoe a família com saúde, que o Senhor abençoe com prosperidade, e que o Senhor abençoe esses lares com a tua paz. Eu oro pedindo a tua bênção, Pai, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, compartilhe esse link, para que outras pessoas também sejam ministradas pela palavra de Deus, e você possa verificar como é que está a aliança do Senhor no seu coração. Deus te abençoe e tenha uma noite abençoada, se você está ouvindo à noite ou uma manhã